Meus irmãos, peço licença hoje para novamente levar um pouco da palavra de Deus a vocês e também para alertá-los. Vivemos tempos onde a vigilância é crucial. O próprio Jesus nos disse em Mateus 24 para estarmos atentos aos sinais, pois muitos viriam em seu nome para enganar, se possível, até os escolhidos. O ar está denso com falsas promessas de paz e segurança, como alertou o apóstolo Paulo em 1 Tessalonicenses 5:3, um prenúncio de uma destruição repentina. Por isso hoje, não oramos apenas com gratidão, mas com um espírito de atalaias, de sentinelas no muro, clamando ao Senhor que abra nossos olhos espirituais para enxergarmos além das aparências, para discernirmos as estratégias do inimigo que se disfarçam de progresso e soluções humanas. Que o Espírito Santo nos conceda a sobriedade para não sermos levados por qualquer vento de doutrina, mas para estarmos firmados na rocha eterna, que é Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador. Se você também clama por olhos abertos, comente com fé: Amém, eu vigiarei. Senhor Deus, a Tua palavra nos adverte em 1 Timóteo 4:1 que nos últimos dias muitos abandonariam a fé para seguir espíritos enganadores e doutrinas de demônios. Contemplamos com tristeza essa profecia se cumprindo. Vemos púlpitos que abandonaram a mensagem da cruz, do arrependimento e da santificação para pregar um evangelho que afaga o ego, que promete bênçãos sem responsabilidades e que ignora a realidade do pecado. Pai, perdoa-nos se em algum momento nos sentimos confortáveis com essa mensagem morna. Pedimos que a Tua palavra, que é a espada do Espírito, penetre em nossos corações e queime toda a palha do engano. Que possamos ter fome e sede da verdade pura, da sã doutrina, que nos confronta, nos molda e nos prepara para a eternidade contigo. Não queremos construir nossa casa sobre a areia de falsas promessas, mas sobre a rocha inabalável das sagradas Escrituras, que permanecem para sempre. Amém? Declare sua lealdade à verdade e repita comigo: a Tua palavra é a minha única regra de fé. Cristo, olhamos para a condição de muitas congregações hoje e lembramos da Tua advertência à igreja de Laodiceia, em Apocalipse 3. Uma igreja que se dizia rica, abastada e que de nada tinha falta, mas que aos Teus olhos era desgraçada, miserável, pobre, cega e nua. Senhor, livra-nos do espírito de Laodiceia. Arranca de nós toda a mornidão espiritual, toda a autossuficiência que nos impede de depender totalmente de Ti. Que o nosso coração não se apegue às estruturas, aos números ou ao reconhecimento humano, mas que arda de paixão por Ti. Quem dera fosses frio ou quente, assim porque és morno, estou a ponto de vomitar-te da minha boca, disseste Tu. Pai, que essa palavra forte nos desperte. Acende em nós o fogo do primeiro amor, o zelo pela Tua casa e a urgência de viver uma vida que Te agrada em tudo, antes que seja tarde demais. Queremos ser ouro refinado no fogo e não uma imitação barata. Se você repudia a mornidão espiritual, comente: acende a Tua chama em mim, Senhor. Pai de amor, nosso protetor, Jesus nos alertou sobre os lobos devoradores que se apresentam com pele de ovelha. Eles estão entre nós, falando mansamente, operando aparentes milagres e construindo grandes ministérios. Mas por dentro, seu objetivo é devorar e dispersar o rebanho. Por isso clamamos pelo dom de discernimento do Espírito Santo. Ensina-nos a aprovar os espíritos, a analisar os frutos e a não nos deixarmos levar por carisma ou oratória. Que os nossos ouvidos espirituais se tornem aguçados para identificar o veneno da heresia misturado ao mel da eloquência. Proteja-me simples, os novos na fé, e as crianças de caírem nessas armadilhas. Expõe, Senhor, toda a obra das trevas que se disfarça de luz no meio do Teu povo, que possamos seguir apenas a voz do bom pastor, Jesus,
aquele que deu a vida pelas ovelhas e que jamais nos levaria por um caminho de perdição. Amém? Clame por proteção divina, dizendo em voz alta: Senhor, livra-nos dos falsos profetas. Deus soberano, levantamos um clamor especial pelos líderes, pastores e mestres que o Senhor mesmo instituiu sobre a tua igreja. A responsabilidade deles é imensa e a pressão do sistema deste mundo para que se corrompam é gigantesca. Oramos para que eles tenham a coragem de pregar o evangelho completo, a mensagem da cruz que o mundo considera loucura. Fortalece os joelhos daqueles que estão cansados, renova a visão daqueles que se desviaram e levanta uma nova geração de líderes comprometidos com a verdade, custe o que custar. Que eles não vendam a unção por aplausos, nem troquem a profundidade bíblica pela popularidade nas redes sociais. Que se lembrem da advertência em Tiago 3:1, que aqueles que ensinam serão julgados com maior rigor. Dá-lhes sabedoria, integridade e um temor santo, para que possam apacentar o teu rebanho com um coração puro e prepará-lo para o encontro contigo. Interceda pelos líderes da igreja, comentando: fortalece os teus atalaias, Deus. Espírito Santo, Consolador, a tua palavra é clara em Hebreus 12:14. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. De nada adianta apontarmos o erro no mundo ou na igreja, se o nosso próprio coração for um terreno sujo. Por isso pedimos: santifica-nos. Examina o nosso interior, como canta o salmista, e vê se há em nós algum caminho mau. Arranca toda a raiz de amargura, inveja, fofoca, mentira e soberba. Queremos negar a nós mesmos, tomar a nossa cruz diariamente e seguir a Jesus. Este processo é doloroso, exige renúncia, mas sabemos que é o único caminho para a verdadeira intimidade contigo e para a vida eterna. Não queremos ser apenas ouvintes da palavra, mas praticantes. Ajuda-nos a morrer para o nosso eu, para que Cristo viva em nós de forma plena e poderosa, transformando nosso caráter à imagem e semelhança do teu Filho amado. Se você busca uma vida de santidade, declare: lava-me e purifica-me, Jesus. Senhor dos exércitos, Jeová Sabaote, abrimos os olhos para a realidade de que a nossa luta não é contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, como nos ensina Efésios 6. Reconhecemos que o sistema global que se levanta, com seu controle e vigilância, que prenunciam a marca de Apocalipse 13, é uma manifestação dessa batalha espiritual. Por isso, pela fé, nos revestimos agora de toda a armadura de Deus. Tomamos o capacete da salvação para proteger nossa mente, a couraça da justiça para guardar nosso coração, o cinto da verdade, as sandálias do evangelho da paz, o escudo da fé para apagar os dardos inflamados do maligno e a espada do Espírito, que é a tua palavra. Em nome de Jesus, resistimos ao diabo e a todos os seus planos para escravizar a humanidade e destruir a tua igreja. Amém? Declare sua posição na batalha escrevendo: estou revestido com a armadura de Deus. Deus, Criador dos céus e da terra, olhamos para a nossa nação, o Brasil, e a vemos como um campo de batalha espiritual crucial. O inimigo sabe do potencial deste povo e do chamado que esta nação tem, e por isso lança ataques ferozes para tentar descristianizá-la, para semear o caos, a divisão e a imoralidade. Pedimos perdão pelos pecados da nossa nação. Clamamos por misericórdia sobre o nosso povo. Levanta, Senhor, homens e mulheres de bem em posições de autoridade. Desperta a tua igreja no Brasil para ser sal da terra e luz do mundo, para ser uma voz profética que denuncia a injustiça e anuncia a salvação. Não permita que o plano de enfraquecer a fé cristã em nosso país prospere, que o Brasil seja conhecido não pela corrupção ou pela violência, mas como uma nação cujo Deus é o Senhor, um celeiro de missionários para o mundo inteiro. Una-se a este clamor pelo nosso país dizendo: Deus, sara a nossa nação. Amado Pai, apesar de todos os alertas e da seriedade dos tempos, nosso coração não se enche de medo, mas de uma santa esperança. Pois a tua palavra nos garante em Romanos 8,37 que em todas estas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. O sistema do anticristo pode até parecer poderoso por um breve momento, mas ele já é um sistema derrotado. A vitória final já foi conquistada na cruz do Calvário.
Jesus esmagou a cabeça da serpente e nos deu autoridade sobre todo o poder do inimigo. Portanto, não andaremos de cabeça baixa como derrotados, mas de cabeça erguida como filhos do Rei, herdeiros de um reino inabalável. A nossa identidade não está neste mundo passageiro, mas em Cristo. O engano virá, a perseguição talvez aumente, mas nada, absolutamente nada, poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Afirme sua vitória em Cristo escrevendo: sou mais que vencedor em Jesus. Senhor Jesus, nosso Rei, enquanto observamos todas essas coisas acontecendo, nosso espírito não anseia pelas coisas desta terra, mas clama com a igreja de todas as épocas: Maranata! Sim, vem Senhor Jesus. Esta é a nossa bendita esperança. Que a iminência da tua volta nos impulsione a viver com mais santidade, a pregar o Evangelho com mais urgência e a amar uns aos outros com mais intensidade. Ajuda-nos a não construir tesouros aqui na terra, onde a traça e a ferrugem destroem, mas a juntar tesouros no céu. Que cada dia de nossa vida seja um ato de preparação para o grande encontro contigo. Queremos ser encontrados fiéis, vigilantes, com nossas lâmpadas cheias de azeite, prontos para as bodas do Cordeiro. Toda a criação geme, aguardando esse dia. E nós dizemos: vem, em teu nome precioso oramos. Amém. Se você também aguarda a volta de Cristo, finalize com a saudação dos primeiros cristãos: Maranata! Ora, vem Senhor Jesus!